hoje o esquema bilionário de descontos ilegais nas aposentadorias e pensões teve um desdobramento. O governo decidiu dar um freio de arrumação no INSS, suspendendo todos os convênios com entidades que recebiam esses repasses e acenou, Elô, com a promessa de devolver dinheiro a quem foi lesado, uma vez comprovados os desvios. Mas ainda tem muita pergunta aí no ar, né, Renata? Por que, com tantos indícios, há quase um ano, os descontos continuaram? E as entidades seguiram burlando regras e muitas outras foram credenciadas. Quantos aposentados e pensionistas foram lesados de fato? Hoje, os repasses foram suspensos para todas as associações investigadas ou não. Segundo o governo, mensalidades que já tenham sido lançadas no contra-cheque de maio não serão repassadas para as entidades, serão retidas e devolvidas aos segurados em junho. O governo disse ainda que fará um plano para ressarcir tudo que foi descontado ilegalmente, mas não disse quantos vão receber nem quando será. Nós traremos oportunamente um plano onde serão abordadas, onde serão tratadas todas as informações para, em seguida, uma tarefa conjunta, uma força-tarefa conjunta, promovermos o integral ressarcimento dos descontos irregularmente descontados dos benefícios dos nossos segurados. Um detalhe chama a atenção. Uma instrução normativa do INSS de março do ano passado isenta o órgão de qualquer devolução, mesmo ele sendo responsável por fiscalizar os contratos com as associações. O documento diz que não cabe à autarquia responsabilidade solidária e ou subsidiária sobre os eventuais descontos alegadamente não autorizados. Foi exatamente isso que a ouvidoria do INSS respondeu em abril do ano passado o pedido de ressarcimento feito por um segurado. 6 bilhões de reais é o valor estimado arrecadado pelas entidades entre 2019 e 2024. Ainda não se sabe quanto desse valor foi descontado sem autorização de aposentados e pensionistas. E, segundo o ministro da Previdência, a retomada dos descontos vai depender de um pente fino nas entidades. Elô, diante de tudo que você coloca, eu acho que é uma boa hora para a gente registrar, destacar aqui no telão como aposentados e pensionistas podem descobrir se foram vítimas de fraudes. É possível checar essa informação no aplicativo ou site Meu INSS. Clicando primeiro em Mais Serviços, a gente vê aqui, e depois em Mensalidade Associativa, que são aquelas associações que vinham descontando de uma série de segurados. Aí aparece a opção para consultar se houve desconto e qual valor. Uma outra opção é ligar no telefone 135. Reclamações e denúncias também podem ser feitas por e-mail, diretamente pelo consumidor.gov.br ou na ouvidoria do INSS, na plataforma Fala BR, ainda que a gente tenha visto aí na reportagem que nem sempre dá certo na ouvidoria do INSS. Vamos falar com a Elô mais uma vez? Elô, você disse, quando a gente começou a conversar, tem muitas perguntas ainda que precisam ser respondidas. Hoje, as autoridades voltaram a se manifestar, até porque os sinais, os alertas que foram dados de que tinha coisa errada acontecendo, eles vêm de longe. Pois é, não foi por falta de aviso, né, Renata? No ano passado, o Tribunal de Contas da União já tinha constatado a falta de verificação de documentos para liberar os descontos para as associações e tinha, inclusive, pedido providências. Hoje, o ministro da Controladoria Geral da União afirmou que a CGU também, no ano passado, já tinha recomendado ao INSS a suspensão dos acordos, o que não foi feito. Não seguir as recomendações da CGU não é crime. Não, mas é um indício. Mas, assim, é um indício que está sendo levado em conta na individualização das condutas das pessoas que estão sendo objeto da investigação, tanto da parte das pessoas que foram afastadas, como em relação às pessoas das entidades que também, enfim, sofreram buscas e apreensões. A recomendação foi ao INSS, né, que está sob coordenação do ministro Carlos Lupe, mas a recomendação foi ao INSS.
No início da noite, o ministro da Previdência, Carlos Lupe, confirmou que sabia, mas não deu detalhes do que foi feito exatamente. Eu sabia porque o INSS me informou que tinha recebido essa documentação. Agora, nós tomamos as atitudes possíveis dentro do que o governo também tem as suas demoras. Segundo a CGU, a investigação começou em 2023 e a Polícia Federal entrou no caso diante de tantos indícios de irregularidades. Bem, e mais um investigado foi preso hoje, o que continuava foragido. Agora são 6 presos. E a polícia fez um balanço mais preciso do que foi apreendido ontem em casas de suspeitos de envolvimento com as fraudes contra aposentados e pensionistas. Foram 61 carros avaliados em 34 milhões de reais, 140 joias, 3 armas e mais de 1.700.000 reais em dinheiro vivo, além das obras de arte que ainda serão avaliadas. Muito assunto hoje, né, Renata? Nossa, nem fala. Elô, muito obrigada pelas informações. E é melhor a gente nem tentar explicar que nós não combinamos de vir com a mesma roupa. Bom descanso para você.